Olá pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação, professor Emanuel Avelino aqui, professor de Filosofia e Sociologia para Enem e Vestibulares. Hoje nós vamos comentar uma questão de um autor brasileiro, sociólogo e antropólogo muito importante para a tua prova do Enem e Vestibulares, mas antes disso eu peço que você curte, comente e compartilhe esse vídeo para dar aquele apoio aqui no nosso canal. E sem mais delongas, que eu sei que vocês querem a questão e o Enem tá chegando, falta poucos dias, vem comigo na tela, vamos lá. Questão importantíssima do Gilberto Freire, pessoal. Gilberto Freire foi um dos intérpretes e analistas da formação sociocultural da sociedade brasileira. Grife isso daí, pessoal. Olha só, Gilberto Freire foi um intérprete e analista da formação sociocultural da sociedade brasileira, ou seja, ele quis compreender a formação da sociedade brasileira e a identidade do povo brasileiro. O que constitui a identidade do ser brasileiro, da sociedade brasileira? Foi isso que o Gilberto Freire tentou compreender a partir da sua obra. Vem comigo! Na sua obra mais conhecida, Casagrande e Senzala, 1933, grife isso daí também. Ele tratou de valorizar o povo brasileiro, enfatizando algumas consequências benéficas do processo histórico da mestiçagem entre os povos que se entrechocaram no período inicial da colonização portuguesa, nessas terras que se tornaram o Brasil. Pessoal, vamos grifar isso daí, ó. Consequências benéficas no processo histórico da mestiçagem, certo? Entre os povos, pessoal. Para o Gilberto Freire, a mestiçagem, a amálgama dos povos, é a nossa herança cultural positiva. Ponto. Beleza? É justamente a mestiçagem que vai trazer à tona a identidade do povo brasileiro, que se tornaram o povo brasileiro, os povos originários, não é isso? Os indígenas, os europeus e os africanos. A amálgama, a mistura, a mestiçagem é um ponto positivo, é a herança positiva que nós temos. Segura aí. Porém, foi bastante criticado por muitos intelectuais e pensadores devido à sua interpretação sobre a formação do povo brasileiro enquanto sociedade. Pessoal, olha só. Foi bastante criticado por outros intelectuais e pensadores, tá bom? Também brasileiros, que também trataram da formação e da identidade do Brasil. Aqui, especificamente, nós podemos citar o Florestan Fernandes, que critica a visão, certo, do Gilberto Freire a respeito da formação e da identidade brasileira. Vem comigo no gatilho da questão, pessoal. Uma das principais críticas feitas a Gilberto Freire em relação à sua obra Casagrande e Senzala diz respeito ao fato dele que, vamos lá, letra A, errou ao apontar que a sociedade brasileira formou-se produzindo uma espécie de democracia racial que atenua, diminui preconceitos e discriminação. Pessoal, Gilberto Freire, em Casagrande e Senzala, ele não escreveu, não tá lá, democracia racial. A partir da leitura de Casagrande e Senzala, de 1933, extrai-se a interpretação de que no Brasil há uma democracia racial. Professor, o que é a democracia racial? Vamos lá. Democracia no grego, demos, povo, kratos, poder, poder do povo. Mas para que o povo exerça o poder, é preciso que esteja em situação de igualdade. Então, a democracia racial seria o quê? Uma igualdade entre as raças, entre os indígenas, os africanos e os europeus. E o Gilberto Freire, na sua obra Casagrande e Senzala, defende que a miscigenação atenua a desigualdade, diminui a desigualdade racial, os preconceitos, o racismo e traz à tona uma democracia racial, tá bom? E aí vem a crítica, a principal crítica dos sociólogos como Florestan Fernandes, dizendo que não há essa democracia racial sugestionada pelo Gilberto Freire na sua obra Casagrande e Senzala. E aí surge a expressão mito da democracia racial. O que é um mito, pessoal? Do grego, mitos, narrativa. Ou seja, não há de fato
de maneira concreta uma democracia racial, mas apenas uma narrativa de que há uma democracia, ou seja, uma igualdade entre os povos, entre as raças, beleza? Essa é a crítica feita a Gilberto Freire. Agora vem comigo na questão, na letra A novamente. Errou ao apontar que a sociedade brasileira formou-se produzindo uma espécie de democracia racial que atenua preconceitos e discriminação, certo? Alternativa A, alternativa correta. Essa é a crítica feita pelos principais sociólogos, pessoal, que ele errou ao apontar que na sociedade brasileira formou-se produzindo uma espécie de democracia racial. A crítica em cima dele é justamente nisso, ó. Olha, Gilberto, você errou. Em Casagrande Senzala, você sugestiona uma democracia racial. Você errou nesse ponto. Na verdade, há uma desigualdade social e econômica entre essas etnias, entre essas raças no Brasil. Então, sinto muito, né? Eu não concordo com esse ponto. Isso é a crítica que os demais pensadores fazem ao Gilberto Freire. Pessoal, tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Então já sabemos que as demais estão todas erradas. Vamos lá, vamos comentar para você compreender o porquê. Letra B. Não conseguiu perceber os pontos positivos da mestiçagem ao apontar a existência do racismo estrutural na formação da sociedade brasileira. Pessoal, ele apontou sim os pontos positivos da mestiçagem. Inclusive, ele disse que a miscigenação é a nossa herança cultural positiva. Ou seja, se a miscigenação atenuou, diminuiu o racismo, a desigualdade, logo nós não teríamos o racismo estrutural. Então ele não deu importância para o racismo estrutural, porque segundo ele a miscigenação atenuou a desigualdade e as diferenças entre as raças. Letra C, professor, vamos lá. Foi infeliz ao tratar a mistura de raças como algo que trouxe desequilíbrio? Não, olha só. Ele vai dizer que as consequências benéficas do processo histórico da mestiçagem entre os povos. Ou seja, ele não aponta que a mestiçagem trouxe desequilíbrio. Pelo contrário, a miscigenação trouxe equilíbrio e não distanciava os povos antagônicos. Muito pelo contrário, aproximou os povos antagônicos. Pessoal, se nós temos uma miscigenação entre povos de culturas diferentes, de etnias diferentes, como os negros, os europeus e os indígenas. Nós temos a miscigenação. Para o Gilberto Freire, isso faz o quê? Aproxima, traz o equilíbrio e não o contrário. Beleza? Então, por isso, esta questão está errada. E última questão, acertou apenas em demonstrar como a mestiçagem fez diminuir o racismo desde a história colonial, justamente porque todo brasileiro é mestiço. Pessoal, olha o enunciado da questão. A gente viu que ele é criticado por muitos outros intelectuais, por muitos outros pensadores. E ele é criticado por quê? Porque ele disse, né, ele demonstrou nessa obra que a mestiçagem fez diminuir o racismo. Mas a questão está pedindo o quê? As principais, né? Uma das principais críticas feitas a Gilberto Freire. E a crítica feita a ele é justamente essa ideia de que ele demonstrou que a mestiçagem diminuiu, atenuou o racismo, certo? A desigualdade. E a crítica feita aos pensadores é que ele errou e não que ele acertou, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Questãozinha sensacional do Gilberto Freire, sociólogo e antropólogo brasileiro. E para finalizar esse vídeo, eu peço que você curte, comente e compartilhe e me siga nas redes sociais, beleza? Um abraço, até a próxima aula, tamo junto!